Essa garotada cantando, e não tem como eu não me lembrar do tempo em que eu também cantei num coral chamado Carlos Gomes. Maestro Turílio de Burgo, olé! A gente falava isso. Eu fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar no coral. Vou falar uma coisa, mestre. Assim, para não é glória de Deus, que qualidade vocal, viu? Estou impressionado. Que qualidade vocal. Olé também para você, viu? Eu realmente fiquei impressionado. E tem uma coisa que me impressionou muito mais. Você é teologano? Ah, eu sabia. O cara já tem todo jeitão de pregador. Cara, que Deus te deu o nome, viu, moleque? Posso chamar de moleque, né? Quantos anos você tem? Não é tão jovem assim, aposto? 28. Ah, não é tão moleque assim mais não, né? Mas perto de mim, com quase 60, já é bem garoto, né? Foi elogio, né? E outra coisa que eu achei muito legal foi a molecada aí. Eu chamo molecada, é meu jeito de falar, tá? Meninos e meninas, tá tudo no grupo molecada, tá? Pô, esses meninos são bons de Bíblia, cara. Legal, eu vi um rapaz falando ali atrás, assim, usando texto de cabeça. Vocês não estão só jogando bola naquele colégio, não, viu, gente? Nem comendo aquela comida punk lá, né? Meu tempo disse que tinha salitre, não sei, acho que hoje não tem mais, não falava, mas tem salitre na comida. Mentira, não tinha nada. Esse aqui tá melhor? Oi, som. Eu não sei não, hein? Tá bom também. Sempre tem aquele agudinho assim, aquele no final, mas às vezes vai equalizando aí, vai ficar bom. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Para a garotada que está aqui do NASP, deixa eu contar uma coisa para vocês. Opa, agora sim. Esse é meu quarto sábado aqui. Eu não sou pastor, eu sou psicólogo. Eu também tenho uma pós em neurociência. E eu acabo trazendo um pouco desse conteúdo para dentro do tema que eu trabalho com ele aqui. E para vocês, se quiserem, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda. Eu tenho um canal no YouTube chamado Ed Graça. Porque meu nome é Edivaldo, eu coloquei Ed Graça, separado. E nesse canal eu já tenho 56 aulas só sobre esse tema que a gente está tratando aqui. Adivinha qual é o tema? Santuário. Eu me especializei só em santuário. Então eu já tenho 56 aulas no YouTube, nesse canal, chamado Só Sobre Santuário. E eu fui convidado aqui pelo Coyote, mas não é aquele que atravessa o pessoal lá no México não, tá? É pelo Coyote aqui, irmão, para falar sobre o santuário. Esse é o quarto sábado falando sobre o santuário. No primeiro sábado, nós demos uma visão geral sobre todo o contexto da história da redenção com base no santuário e fizemos isso em 50 minutos. Depois tivemos um outro sermão só sobre o candelabro. Depois tivemos um outro sermão sobre Cristo dentro do santuário. Então vou dar algum exemplo para vocês do que eu falei aqui. Por exemplo, quando você vê prata no santuário, significa obediência. Quando você vê bronze, significa humanidade de Cristo reforçada. Quando você vê madeira, significa a humanidade de Cristo. E assim eu fui trabalhando o conceito de quem é Cristo dentro do santuário. E hoje, é claro que dentro do contexto santuário, no canal vai dar aproximadamente umas 80 aulas no total. E eu só tinha 4. Então eu resolvi hoje falar sobre o dia D. Esse é o tema do sermão de hoje. Feche os seus olhos e vamos orar. Nosso adorável, amado e querido Pai, nós estamos aqui num dia de celebração, um dia que o Senhor escolheu para que nós lembrássemos, ou seja, praticássemos esse dia 7º como sendo um sábado. Nós agradecemos, Senhor, por nos ter convidado a vir à Tua casa. O Senhor é um anfitrião, nós os convidados, e nós te agradecemos por isso. Obrigado por esse lindo coral que veio aqui hoje, louvar o Teu nome e nos dar um pouco de serotonina, um pouco de dopamina nesse dia de hoje, trazendo-nos alegria e satisfação por saber que no céu nós teremos
algo semelhante, similar ao que tivemos essa noite. E ao abrir tua palavra, que o teu Espírito Santo possa nos acompanhar nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Tenho também aqui essa manhã dois amigos muito queridos, meu advogado preferido, teu novato favorito. Eu tenho meu advogado favorito, que é o ancião da igreja do Jaraguá, vai estar lá na igreja dele hoje à tarde, o irmão Luiz, e o meu pastor, que me casou, fez a loucura de casar ele com aquela mulher, e ao contrário, eu acho que está mais o contrário, né, Nadir? Não é verdade? E acho que apresentou minha filha também, não sei se foi você também, apresentou minha filhota, já está com seus 27 anos, casada, fazendo medicina na Argentina. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O ponto fundamental nesse texto é não mudo. O dia D nos lembra a Normandia, quando os aliados eles invadiram aquela região da Europa e mudou o decurso da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Também Tiago 1,17 diz: toda boa tarde visitou o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Novamente um texto falando desse Deus que não muda. Gostaria que você guardasse isso. Isso é muito importante para o sermão dessa manhã. Deus não muda. Não muda seu caráter. Ele pode mudar até sua vontade, como aconteceu no caso de Ezequias. Mas ele não muda o seu propósito. O seu propósito permanece. Eclesiastes 12, verso 13 e 14 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo. Ou seja, ele vai levar para um juízo toda obra, boa ou má, quer esteja encoberto, quer não esteja encoberto. É interessante quando Deus fala quer esteja encoberto, ele não está falando, na minha visão, apenas aquilo que ninguém viu. Ele está falando das intenções. Porque quando a gente trata de comportamento, a gente precisa entender uma coisa. Antes que um comportamento se manifeste, antes que você o veja de forma ali, você está vendo, visualizando, ele já aconteceu aproximadamente 250 milésimos de segundo no seu circuito neural. Portanto, do ponto de vista de obras, você não precisa manifestar nenhum comportamento. Basta você pensar, está vendo um comportamento. Tanto que Deus, Ellen White diz que aquele que pensa em negócios no dia de sábado é como se tivesse feito. Porque no cérebro ele já fez. Então Deus há de trazer juízo, tudo isso. Em João 5, 28 e 29, o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. O que ele diz? Ele diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, tanto mortos, todos os mortos, um salvo e um perdido, ambos morrem. Como é que Deus vai qualificar isso? Se o perdido morre e o salvo morre, os dois morrem. Então precisa ter um juízo para entender quem é quem. O tema do juízo na Bíblia, ele é real. A gente gosta muito de falar sobre o amor, mas vou te dar um dado. Pode procurar aí no Google que você vai ver. Dá um Google aí que você vai encontrar isso. Na Bíblia, há cerca de, dependendo da tradução, há cerca de 300 textos falando sobre o amor. E há 350 falando sobre o juízo. Portanto, a Bíblia fala mais de juízo do que de amor. Isso não é significativo? Bem, 1 Coríntios 10, 11 diz: todas essas coisas sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Já que a Bíblia fala de juízo,
e esses são como figuras. Será que há na Bíblia textos, histórias, situações que são figuras que retratam o juízo? Ou será que quando nós olhamos juízo, nós vamos olhar apenas para o the end, o fim? Não. Há na Bíblia vários julgamentos que aconteceram. Vamos lembrar alguns julgamentos. O julgamento de Caim e Abel. Foi um julgamento, duas partes estavam sendo julgadas, uma obediente, a outra desobediente. A tomada de decisão de Deus sobre esse caso, ele ocorre em duas etapas, uma antes e outra depois do assassinato. E o exame dessa situação, ele continuou até o fim, onde quando Caim compreendeu claramente, a sentença foi pronunciada e a execução imediatamente feita. Houve um juízo ali. Juízo do dilúvio. Na época de Noé, houve um outro julgamento. Deus sabia o que estava acontecendo no planeta. Aí ele pesa as evidências. E Deus então aponta com precisão para as áreas de pecaminosidade da humanidade e estende a sua culpa. E Deus então não tem um padrão, não havia um padrão. Qual era o padrão? Não havia uma lei dada de forma visível, escrita, como foi no Sinai. Mas Deus teve um padrão. Eu acho isso incrível. Noé. Noé foi o padrão. Noé foi a lei. Porque Deus chega e diz: eu preciso de um parâmetro comparatório para dizer que isso é e isso não é. Então ele olha para Noé e diz: aqui há um justo e aqui não há mais justos. Noé foi o padrão. Ele estende a misericórdia por 120 anos. Ele permitiu que as pessoas tomassem suas decisões finais. Fechou a porta da graça. Instalou a corte. Com base nas evidências. Pronunciou a sentença. E um grupo, os ímpios, foram levados. E um grupo, os justos, foram deixados. Eu posso citar vários, não vou dar detalhes só para a gente lembrar. O caso de Babel, o caso de Sodoma. Perceberam? Guardem isso. Percebe que sempre esse detalhe é importante. Um detalhe importante. Sempre Deus vem fazer uma investigação. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Sempre Deus vai fazer uma investigação. No caso de Babel, ele disse: desceu Deus para ver o que estava acontecendo. Estou investigando. No caso de Sodoma e Gomorra, ele envia anjos para investigar. Vai lá, vê o que está acontecendo. Deus está investigando. E o julgamento no Egito? Outro julgamento. Agora, é interessante que em todos esses julgamentos, quando chegou o momento em que Deus teve que julgar ali o caso de Israel envolvido em idolatria ao pé do Monte Sinai, logo depois que eles haviam dito, estufado o peito e dito: tudo que o Senhor falou faremos. Mas nesse momento, guarda esse detalhe. Por isso que a Bíblia, o santuário é feito de detalhes. Nesse julgamento, houve, pela primeira vez, um intercessor. Entenderam? Até agora estão acompanhando. Veja, eu estou construindo uma linha de raciocínio para você acompanhar a questão do juízo. Então, nesse momento, há um intercessor. Ainda há o caso das pedras de Urim e Tumim, os 250 príncipes, Coré, Datã e Abirão, todo o caso de Davi, o caso de Jezabel, o caso de Belsazar, o caso de Herodes. Mas teve um caso que foi o primeiro caso de juízo, que eu não mencionei. Talvez você pense assim: mas o primeiro não foi Caim e Abel, e realmente não foi. Mas eu fiz de propósito. Eu quis deixar esse caso por último. Antes vamos lembrar ou relembrar os dois textos iniciais. Malaquias 3:6. Quando ele diz: eu, Senhor, não mudo. E Tiago 1:17.
Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Está claro isso? Com isso em mente, eu quero dizer que Deus tem um método de julgamento. E Ele não muda o método de julgamento dele. E vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Porque o santuário, eu já falei isso aqui, e estou muito feliz de ter tanto jovem aqui nos ouvindo hoje, apesar de que eu acho que no NASP vocês ouvem isso direto. Vocês estão no centro da teologia, né? Onde é formado os nossos melhores teólogos. Mas é importante a gente relembrar isso. Eu quase fui pastor. Cheguei a fazer teologia, mas desisti. Fui ser psicólogo, olha que doido. Porque eu entendi uma coisa, que ser pastor é mais do que pregar. Ser pastor é cuidar de uma igreja. E eu vi que eu não tinha pegada para isso. Não era questão só de pregação, era questão de dom. Pastorado é dom. Pregação é uma coisa, pastorado é outra coisa. Que pode até envolver pregação, mas não é significativamente isso. Entende a questão? Quem é pastor cuida de ovelha. Mas vamos lá. Deus tem um método. Eu falo isso porque nós, aliás, eu estava dizendo, como adventistas, se você não entender o santuário, você não entende a base da nossa fé. Sábado, tem um monte de pessoas que não são adventistas que guardam. Batizaram a gente, batiza também. Acreditam na Trindade como nós acreditamos. Tem gente que nem cristão é e nem come carne. São vegetarianos. Os indianos que o digam. Tem ateus que são vegetarianos. Sabe o que nos diferencia? Santuário. Tudo que nós cremos vem dali. As nossas 6 crenças e as 28 doutrinas são fundamentadas na cosmovisão do santuário. Tire o santuário da igreja adventista, ela é mais uma no meio da multidão. Essa é a grande verdade. E esse é um tema que nós conhecemos tão pouco, apenas o basicão. E diante do que nós estamos vivendo, o basicão não nos levará mais adiante. Então vamos avançar. Aliás, o que dizem de nós? Que nós somos seita, uma das... Aliás, eu falo, quando me chamam de seita, eu falo, a seita que dói menos. A seita que dói menos, é melhor que você. Né? É isso. Então, assim, uma das razões porque dizem que nós somos uma seita é por causa do que estamos tratando aqui. A questão do juízo investigativo. Eu vou mostrar para vocês hoje. Dentro da Bíblia, eu não vou usar um texto de Ellen White. Nenhum. Zero. Não é porque... Eu sou fã número 1 da nossa velhinha. Eu não tenho aquela história de falar assim, uma escritora americana... Eu não uso isso nos sermões, é a nossa profetisa chamada Ellen White, que Deus chamou. Eu creio nisso e prego isso. Não tenho medo de dizer... A gente não tem que ter medo de dizer o que crê. Senão é melhor não crer. Mas eu não vou usá-la. Sabe por quê? Porque é isso que eu vou trazer para vocês. Não precisa dela. Está na Bíblia. Então vamos começar? Eu disse, Deus tem um método, Ele não muda o método. Então vamos olhar de perto o julgamento que houve no Éden. O casal peca. Não vou entrar em detalhes. O sermão é sobre esse tema. Só vou usá-lo como base de compreensão desse elemento, desse evento que eu estou trazendo aqui. Então vem só, aonde está o tribunal? O tribunal sempre estará onde está o juiz. Por exemplo, não sei quem já entrou aqui em um tribunal. Tribunal é um local, é um salão. Enquanto o juiz não chega, você pode ver seu celular, você pode roer unha, pode mandar mensagem, você pode ficar... A hora que o juiz chega, diz o quê? Todos de pé. Por que todos de pé? Porque agora, aonde o juiz está, é onde o tribunal está. Tanto que o juiz diz,
Aqui é o meu tribunal. Você ouve o juiz dizer: você não vai fazer isso no meu tribunal. Mas não é o local, é porque o juiz está lá. E quando a gente olha para o Éden, o juiz vem e o tribunal então se instala. E agora, ele começa um processo de investigação. Guarde isso, porque nós falamos que nós acreditamos no tal de juízo investigativo. Então Deus começa ali uma investigação. E como ele faz isso? Ele faz isso de maneira cuidadosa, apesar de saber de tudo que estava acontecendo ali. Então ele faz algumas perguntas. E aí as perguntas que ele faz, nenhuma no plural, todas no singular. Significa que Deus não julga grupos, ele julga indivíduos. A pergunta que ele faz é: Adão, onde você está? E aqui eu poderia fazer uma elucubração filosófica. Onde você está e tal, eu não vou entrar nessa. Eu só vou ficar com a pergunta: onde você está? Primeira pergunta. Aí Adão responde. E Deus pega uma fala de Adão e devolve outra pergunta. Isso é sinal de quem está investigando. É ou não é? Ele não está investigando? Ele já não sabia. Mas ele não faz a pergunta. E ele fala assim: mas quem falou que você estava nu? É a segunda pergunta que ele faz. Depois ele faz uma terceira pergunta: comeste da árvore que, guarde essa expressão, que eu te ordenei. Olha a lei aí. Percebeu a lei? Percebeu a lei? Comeste da árvore que eu, Deus, te ordenei para que não comeste. Portanto, qual era a base do julgamento? Uma investigação, tendo a lei como base. Ele faz as perguntas. E aí vem a quarta pergunta, que ela agora direciona para Eva. Ele diz assim: por que você fez isso? Mas tem um quarto elemento aí, que é a serpente. O que é que ele pergunta para a serpente? Nada. Nada. Ele não faz nenhuma pergunta para a serpente. Portanto, no processo investigativo, a serpente não toma parte. Guarda essa informação, porque ela é importante. Quem os pastores já devem saber onde eu vou chegar, né? A serpente não toma parte. Só que na hora da sentença, olha que interessante, a investigação começa de Adão até Eva e chega na serpente e para. Quando Deus vai dar a sentença começa com a serpente. Ele inverte. Então a primeira a ser condenada é a serpente, depois Eva e por fim Adão. Percebeu a lógica? Percebeu a lógica? Adão, Eva, serpente não toma parte. Na sentença, a serpente vem primeiro. Vai guardando a lógica. Então nós temos aqui algumas conclusões. Primeiro, Deus decide o momento que iniciará julgamento. Cristo move-se pessoalmente para o local do seu juízo. Está em Daniel 7, 9 e 10. Depois, nesse local, ele estabelece o tribunal. Agora, se você quer entender o processo do juízo, você tem que olhar para o santuário. Chegamos no santuário. No santuário, como é que se inicia o processo de juízo no santuário? Então vamos entender como é que acontecia. O pecador que tinha pecado, ele pega uma ovelha. Agora, nesse momento, a imagem, a coisa mnemônica que vem, aquilo que vem na minha mente, é uma coisa que a gente anda aqui no interiorzinho de Minas, e a gente vê com muita frequência, aquela casa com a figura daquela fofoqueira da janela. Não é? Não tem aquela assim que fica na janela assim? Eu tenho a impressão que aquilo está vendo a vida de todo mundo. Conhece essas pessoas do interior? Você viu fulano? Você viu ciclano? Agora eu queria que você pensasse nessa imagem para o que eu vou te escrever agora. Lá vem o pecador, carregando o seu carneirinho. Quem estava olhando, sabe o que acontecia?
ele tinha que atravessar o acampamento. Uau! Significa que alguém podia, como é que é seu nome? Se eu estou olhando e falar assim, o que será? Como é que é seu nome? Imagina que a Esther carregando o ovelhinho. Mas o que a Esther aprontou? Gente, é a quinta vez que ela está indo no santuário esse mês. Essa menina está pecando demais. Percebeu? Ir para o santuário era uma exposição. Já era um ato de humilhação. Não diz que todo pecador, para ser perdoado, tem que se humilhar. Ele tem que se humilhar. Olha o ato de humilhação aí. Levanta o carneiro no meio daquela tenda, todo mundo olhando. Então ele chegava lá e acontecia um negócio. Ele pegava o carneiro, ou cordeiro, tinha que ser sem defeito, colocava a mão sobre a cabeça, confessava o pecado, e aí ele jogava aquele animal no chão. E aí eu fico imaginando eu, com os meus 100 quilos, me dobrando sobre um cordeirinho. Aí eu deito sobre ele, pego uma faca, levanto o pescoço e passo a faca, corto o animal, ele começa a sangrar, e aí o sacerdote vem e pega uma tigela de ouro, coloca debaixo, coleta o sangue. Te arrepiou? É porque Deus queria te dar essa visão do pecado. Sabe quem tinha que estar sendo jogado no chão? Sabe quem tinha que estar pisando em cima? Era eu. Aquela faca era minha. O pecador ia embora. Pecado pago. O cordeiro tinha assumido a dívida. Mas uma coisa era interessante. O animal, a morte do animal, resolvia o problema do pecador, mas não do pecado. Porque o pecado é um originador. Entende? Deus instituiu o santuário. Não foi só para que o pecador pudesse ter um lugar onde ele pudesse ali ser o seu pecado ser pago, simbolicamente ainda. Mas ali mostra como Deus ele vai tratar do problema do pecado. É isso que a gente precisa entender. Agora, eu pergunto uma coisa. A vítima morria para quê? Essa é a pergunta. Vamos imaginar a seguinte cena. Eu estou sendo bem didático aqui. Enquanto o sacerdote, imagina se acontecesse isso. Enquanto ele está coletando o sangue da vítima, aquela tigela cai da mão e não tem mais sangue. O que aconteceria? Sacrifício invalidado. A morte do cordeiro, porque se você pegar a carcaça que sobrava, nada dela, com exceção de alguns casos em que o sacerdote comia da carne, porque ele era um representante de Cristo, carregando sobre si o pecado, toda a carne, praticamente em vários sacrifícios, eram queimadas no altar. Nada de carne, de couro, de nada entrava no santuário. Só o sangue. Porque a Bíblia diz que não é carne que redime pecado. Sem sangue não há remissão de pecados. Agora, o pecado que foi transferido para o animal, ele deu sangue, pronto, o animal resolveu, ele não tinha mais que fazer nada, até porque estava morto. Agora, o sangue dele era levado para o altar, para o santuário, e a impureza do pecador, que foi transmitido para o cordeiro, era transmitido para o santuário. Agora, quem estava impuro? O santuário. O santuário agora estava com os pecados daquele pecador que tinha sido transferido para o cordeiro, que foi transferido para o santuário. É por isso que precisava haver uma coisa chamada purificação do santuário. Isso acontecia quando? Isso começava, guarda, vai acompanhando a linha de raciocínio, não durma não. Eu sei que a galera aí está cansada. O coral está cansado, tem uns que já estão lá nos braços de Morfeu.
Você não está acordado, nem eu. Eu entendo. Mas segura a ponta aí. Toma uma cevada. Cevada dá mais sono. Então, por isso que o sermão tem o nome de dia D. O dia D era o dia do Yom Kippur. Uma das festas de Israel. Estamos agora no santuário falando exatamente das festas. Nós levamos três sessões, 3 aulas, 1 hora e pouco cada uma, só para falar das luas e das trombetas. Você já percebeu que antes da festa do Yom Kippur, havia 3 toques de trombeta. Uma forte, uma repicada e uma forte mais do que as 2 anteriores. Vai lá e lê Apocalipse 14, você vai entender a relação. Não vou entrar nesse detalhe agora. Bem, a festa da trombeta, e é interessante, a cada início de mês, que era o início de uma lua, eu só vou te adiantar uma coisinha da lua. A lua tinha a ver com a menstruação feminina. Sabia disso? Porque a cada 28 dias, mais ou menos, a mulher entrava naquele período onde dizia: o filho não veio. Israel esperava a cada mês, profeticamente, um filho que não vinha. Cada lua dizia: olha, essa lua anterior, o filho não veio, mas vai começar uma lua nova. Então toca a trombeta, porque o filho virá. O filho virá. E assim foi, até que um dia a menstruação não veio e o filho nasceu em Belém. Essa era a festa da lua nova. E o filho nasceu em Belém. Mas isso é outra história. Isso é um pouco do santuário. Entre o toque da trombeta e o início do dia de Yom Kippur, haviam 10 dias. Guarde isso. Quantos dias? 10. 10 dias. Vai guardando isso aí. Vai ser importante. A pergunta é: como Israel deveria ficar? Então a trombeta tocava dizendo: um juízo está chegando. O juízo está chegando. A trombeta tocava para isso. Um juízo está chegando. 10º dia do 7º mês. O mês de Tishri, que era o 7º mês. Israel tinha 2 calendários, um religioso e um civil. O religioso começava no mês de Nissan, e o mês civil começava no mês de Tishri, que era o 7º mês. E agora, como que eles tinham que ficar? A Bíblia diz que nesses dias eles tinham que ficar em jejum. Guardem isso: jejum, oração, arrependimento, confissão de pecados diante de Deus. E nesse momento era escolhido 2 bodes. O sacerdote primeiramente se preparava. Olha que interessante. A primeira coisa, passava sobre ele as cinzas de uma vaca vermelha, para dizer: você está purificado. Depois ele trocava as roupas. Guarde isso. Ele tirava as roupas, a coroa, toda aquela vestimenta que você vê no sacerdote, a couraça, o peitoral com as 12 pedras, o urim, tumim. Ele tirava tudo isso e colocava uma única peça de roupa. No cinto que circundava o sacerdote no dia a dia, era um cinto branco, mas a sua ponta tinha uma cor azul, simbolizando a obediência à lei. Toda vez que você vê azul no santuário é lei. Quando você vê roxo é realeza. Quando você vê branco é justiça. Quando você vê vermelho é perdão ou pecado. Então ele tirava essas vestes e colocava uma veste de linho puro, mas de alta qualidade.
e um cinto branco por completo. E era com essa roupa simples de linho branco que ele executava o dia do Yom Kippur. E aí ele escolhia 2 bodes. Um bode era para, e a para aqui é dedicado a. Um bode dedicado ao Senhor, ou a Yahvé, e outro bode, usando a mesma palavra, dedicado a Azazel. Essa é uma das razões porque nós adventistas somos chamados de seita, porque o mundo evangélico, por exemplo, acredita que esse bode, Azazel, também representa Cristo. E nós dissemos, não, Deus tem um método, lembra do método? Serpente, pá, depois Adão e Eva, depois Adão. Vamos com o método, é bíblico. Então Deus escolheu um bode. Nós entendemos que esse bode era para Satanás, e o outro bode, que era o primeiro, era o bode para o Senhor. Por que nós acreditamos que esse bode era para Satanás? Primeiro, porque alguns dizem que Azazel é um lugar, Azazel é um monte, Azazel é menos Satanás. Sabe por quê? Primeiro, se um bode é para Yahvé, eu pergunto, Yahvé é um nome pessoal? É ou não é? É. Então, o bode para Azazel, por contrapartida, tem que ser um nome pessoal. Portanto, se Yahvé é pessoal, Azazel também tem que ser. Faz sentido? Um bode para o Senhor, que é Yahvé, é pessoal. É um nome pessoal. Um pronome. Ou um nome. Azazel também tem que ser. Não pode ser um para o Senhor nome e Azazel um lugar. Não faz sentido. Isso é Bíblia. Portanto, se um é para o Senhor e um é para Azazel, Azazel não pode ser parceiro de Deus, tem que ser alguém oposto a ele. Não pode ser igual, senão bastavam 2 bodes para Azazel, ou melhor, 2 bodes para Yahvé. Estão entendendo a lógica? Muito bem. Além disso, a preposição para é lamed, como prefixo. Portanto, se ele é usado para os 2 bodes, ambos têm que receber a mesma força nos 2 casos. Quero um outro exemplo. Por que Azazel representa Satanás? Porque o homem que levava Azazel para o deserto, ele voltava contaminado. E o que contamina a gente? Quem é o autor do pecado? Então não pode ser Cristo. Cristo não contamina, Cristo purifica. E o homem voltava contaminado, tanto que ele tinha que fazer um processo para voltar a estar no meio do povo de Israel. Então, outra coisa, Azazel não morria, ele não dava o seu sangue, portanto ele não pode fazer parte do processo de purificação do pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí, para adiantar, eu queria mencionar alguns elementos. Azazel não participa do ministério do santuário de expiação. A vida de Azazel não é tirada, não sofre nenhum sofrimento. O bode fica vivo depois e não tem parte durante a aflição da congregação. Azazel não pode fazer propiciação pelo pecado. E um detalhe, somente após o término da cerimônia de purificação é que Azazel é levado vivo para a porta do tabernáculo. Então eu quero que você pense o seguinte, e com isso eu já estou levando o sermão para o seu final. Vamos lá. O sacerdote, depois que ele purificava o santuário, então ele matava o primeiro bode. Com esse sangue, não vou entrar em detalhes, é muito detalhe aqui, isso que eu só vou ministrar nas aulas, porque não dá para fazer isso no sermão. Depois de purificar o santuário, ele saía, ele declarava ao povo purificado, e somente aí ele então aplicava a sentença sobre Azazel. Vamos pensar, olha só, vamos pensar no Éden.
O processo de investigação começa com o povo de Deus. Então Deus investiga, viu que todo o povo foi perdoado, o santuário é purificado. Eu pergunto: Azazel está tomando parte nisso? Não. A serpente tomou parte nisso? Não. Ou seja, o método é o mesmo. Quando Deus, no Éden, declara de cara, a primeira coisa que ele faz é declarar a sentença sobre a serpente. Quando a purificação do santuário termina, a primeira coisa que ele faz é dar a sentença a Azazel. Portanto, se no Éden a serpente representa Satanás, não pode ser outra pessoa que Azazel represente, a não ser o diabo nessa lógica. Não faz sentido? Está difícil de entender? Então, eu gostaria de dizer que Arão, então, quando tudo estava terminado, isso está em Números 6, 22 a 26, ele saía e ele pronunciava uma bênção sobre o povo de Israel. Sabe qual era a bênção? Vocês já cantaram essa? O Senhor te abençoe. Cantava muito isso no livro, lá no Coral Carlos Marques. Ele cantava, ele dizia: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E com isso Israel saía. E sabe o que acontecia nesse momento? O sacerdote sentava com seus amigos e tomava uma ceia, comia uma refeição gostosa, como celebração de que tudo estava purificado. Eu resumi aqui um dia que é especialíssimo, mas eu quero agora chegar ao que mais me interessa. Vamos lá recordar o que nós aprendemos. 10 dias antes tocava uma trombeta, não é isso? Agora vamos para a nossa igreja. 10 anos antes, uma trombeta começou a tocar, a de Guilherme Miller. E essa trombeta dizia, a de Guilherme Miller, assim como lá na época do santuário, assim como lá no santuário, a trombeta de prata convidava as pessoas para a obediência, porque prata é obediência. Dizendo: um juízo está chegando. Guilherme Miller começou a pregar não 10 dias, mas 10 anos antes. Em 1833, um juízo está chegando. E com base na profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Estudando as profecias, eles entenderam que esse santuário, a princípio, seria a volta de Jesus, mas posteriormente, eles chegaram à conclusão que esse santuário era a purificação do céu. Pergunta: o santuário no céu está sujo para ser purificado? Não, os registros precisam ser revistos. Lembra da investigação do Éden? Lembra da investigação de Caim? Lembra da investigação de Babel? Lembra da investigação de Sodoma? Lembra da investigação de Egito? Lembra? Deus também precisa fazer uma investigação. A pergunta é: a investigação, e aí quando a gente fala de juízo aqui entre nós, muitos de nós falam: eu não quero saber desse negócio de juízo, isso tenho medo. Medo por quê? Ah, não, eu tenho medo do juízo. Primeiramente, guarde isso: ímpio não é julgado. Então é melhor ser um ímpio, né? Quem não é julgado, sabe por que não é julgado? Porque já estão condenados. Quem fala isso é Jesus. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida, e ele continua, e a condenação, ele fala assim: olha, e a condenação é esta:
Aliás, ele fala antes, porque o Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Ou seja, Deus não se envolve com condenação. Ele só se envolve com salvação. Aí você pergunta, mas por que tantos serão condenados? Cristo mesmo dá a resposta. Não em João 3,17, mas 3,18. Ele diz, e a condenação é esta. É esta a razão da condenação de muitos. Não é porque eu condenei. A condenação é esta, que a luz veio até você, ele diz ímpio, mas você amou mais as trevas do que a luz. Portanto, o juízo de investigação, repita essa frase para mim, para você nunca mais esquecer. Diga assim, o juízo investigativo não é para condenar, é para salvar. Por que você tem medo de um juízo que quer te salvar? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem é o juiz? Teu pai. Sabe quem é o teu advogado? Teu irmão. Eu te pergunto, teu pai e teu irmão estariam te julgando para te condenar ou para te salvar? A pergunta é, Deus está interessado, veja bem, o juiz investigativo, guarda isso, pessoal, irmãos, o juiz investigativo não é para ver quantas vezes você pecou, é para ver quantas vezes você se arrependeu. Entende isso? Será que é por isso que Jesus bate no coração de Laodiceia, que Laodiceia significa o quê? Povo do julgamento. Laodiceia significa povo do juízo. E Laodiceia começa quando o juízo começa. 22 de outubro de 1854, que equivale ao 10º dia do 7º mês, o mês de Tishri, o dia do Yom Kippur começou para nós. A questão é, na minha opinião, modesto, eu não sou teólogo, eu sou apenas um membro igual a você, que apenas resolveu estudar o santuário, só isso. Só isso. Deu na cabeça, vou estudar esse negócio a fundo. E aí, a maior tragédia para nós em relação ao santuário não foram as vezes que de dentro da igreja pessoas se levantaram contra essa cosmovisão. 1860, depois 1900, 1940, 1980, 1980 foi o pior deles. O pior deles foi o tal de Desmond Ford. A cada 40 anos, ao longo da história da igreja, houve um ataque contra o santuário dentro da igreja. Ultimamente, o ataque é mais sutil, porque ele é nos bastidores, sabe? Não é mais aberto. É através de algumas cositas que acontecem por aí. Principalmente certos pregadores que quando vêm ao culto não usam a Bíblia mais. Usam mais filosofia do que Bíblia. Usam mais outros autores, não tenho nada contra, mas não usam mais nem Espírito e Profecia. Eu fui numa igreja, pregar numa igreja na Bélgica. Depois eu fui numa igreja em Luxemburgo, o pastor lá virou para mim e falou assim, você vai usar Ellen White aqui? Eu falei, vou, por quê? Aqui a gente não acredita mais nada. Adventista. Adventista. Mas graças a Deus não é geral, são pontuais. São pontuais. Então nós temos aqui muitos que estão... Os meninos até citaram aqui, fiquei muito feliz por isso. Mas aqui eu não estou citando a Ellen White, eu estou só falando dela. Nenhum texto, só Bíblia. E aí, mas eu quero dizer que o maior ataque contra o santuário não vem desses, não vem dos de fora, e nem daqueles que teologicamente se levantam contra nós. Eu vou dizer qual é o maior ataque. Sabe qual é? Eu vou te falar. O maior ataque é que, lembra que eu disse como Israel vivia no período do juízo? Humilhação,
confissão, arrependimento e choro. Como nós, adventistas, veja bem, nós acreditamos nisso. Nossa base de fé está nesse negócio aí chamado juízo investigativo. Mas a nossa vida está condizente com aquilo que a gente diz crer. Se o dia do juízo, se o dia que antecedia ao juízo, as pessoas deveriam estar nesse estado, como nós estamos. É isso que o mundo olha para nós. Ah, vocês acreditam no juízo investigativo? Acreditam. Mas vocês estão vivendo de acordo com aquilo que o juízo manda, que ele pede? Essa é uma pergunta que eu deixo para cada um refletir. Eu não posso falar da vida de ninguém, nem julgar da vida de ninguém. A sua vida é uma vida de consagração, de humilhação, de confissão, de arrependimento, de abandono de pecados. Que era isso, porque quem tinha pecados que ficaram sem ser arrependidos no final do juízo, tinha uma palavra em hebraico chamada caim, que significa cortado. Ele era cortado. E eu vou dizer mais, esse dia do corte está chegando, que é quando o selo de Deus for aplicado nas testas daqueles que foram vistos, percebidos, investigados no juízo investigativo, e eles foram encontrados não sem falta, mas sem pecado, porque se arrependeram, os seus pecados foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. É por isso que na Bíblia diz: felizes, bem-aventurados são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Entenda isso. Quando nós nascemos, nós temos um anjo que nos acompanha desde o dia que a gente nasceu, e ele tem um livro, e nesse livro está escrito as minhas ações. Imagina eu chegando diante de Deus e falar: Deus, está aqui meu livro, está aqui meu livro. Você acha que com o meu livro eu entro? Eu já estou fora. Cristo nasceu como homem, como um homem viveu entre nós. Ele também tinha o seu anjo, e o seu anjo escreveu as ações de Cristo no livro do Cordeiro. E com esse livro, que é a justiça dele, ele chegou diante do Pai, e o Pai falou assim: tá, você eu aceito, porque você foi perfeito. Agora, quando você se arrepende e aceita Cristo, o teu nome vai para esse livro. Entende isso agora? E aí Deus olha para você, não pelo livro que você escreveu, mas pelo livro que Cristo escreveu. E o teu nome está lá, e Deus olha e fala assim: uau, você foi muito bom, cara. Você foi bom. Isso é justificação. E aí sabe o que vai acontecer lá no final? Quando o juízo investigativo terminar, eu vou te dizer: Jesus vai sair, e nesse momento que o sacerdote saía, o santuário ficava cheio de fumaça, porque o incensário ficava lá dentro. E João disse que ele estava vendo isso, ele viu de novo o santuário se enchendo de fumaça. Nesse momento Cristo vem e sai do santuário e pronuncia sobre os seus justos uma bênção. E ela está escrita em Apocalipse 22. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é puro, seja puro ainda. Quem é ímpio, continue ímpio. E aí ele pronuncia as sentenças. Igualzinho no Éden. Ele passa os pecados confessados e perdoados para a cabeça de Azazel. E já determina: esse vai para o abismo, esse vai para o deserto. Esses aqui serão levados comigo, eu vou trazer para cá. Esses aqui permanecem mortos. A porta da graça fechou. Os casos estão resolvidos. Pouco tempo depois, Cristo volta, e ele então aplica a sentença sobre nós. E os outros vão ter que aguardar um pouco. Por quê? Porque nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu, e lá nós vamos ver caso a caso
o que cada um não vê. Mas não será um juízo de absolvição. Será um juízo de confirmação. E nós vamos colocar a sentença na frente do nome de cada um. Eu espero que não, mas pode ser que a gente tenha que colocar a sentença no nome do melhor amigo da gente. Talvez da mãe, talvez do pai, talvez do pastor da tua igreja. Mas eu oro para que ninguém aqui coloque sentença na frente do teu nome, nem do meu nome. E Ellen White aí, o único texto dela que eu vou usar, parafraseando, é pecados e pecadores. Deus vem, destrói tudo, acaba com tudo, faz tudo novo. Ele diz pecado, e ela diz pecado e pecadores não existem mais. O grande universo, em uma única voz, é algo parecido com isso. Diz apenas a última palavra, que Deus é. Essa nossa doutrina, essa nossa cosmovisão, ela é poderosa. Eu só dei um vislumbre, sabe? Porque não dá no sermão para falar tudo. Mas o que eu quero é que você estude sobre isso. A nossa igreja está precisando de mais doutrina, sabe? Para a gente firmar cada vez mais a nossa fé. E se você quiser ir lá no canal É de Graça e ver as aulas lá tem tudo. Lá tem todas essas aulas ministradas aí. O que eu oro é para que naquele grande e maravilhoso dia você olhe para Jesus e diz: que saudade do meu poder, aquele que deu a sua vida. Eu gostaria nesse momento de perguntar para você: quem gostaria nesse momento e sabe que nesse momento precisaria refazer sua vida com Cristo? Não por medo, mas porque esse juiz quer te salvar. E você disse: eu não quero estar de fora desse negócio. Eu não quero estar de fora desse momento. Se você quiser isso, levanta onde você está. Fique em pé onde você está. Eu vou orar por você. A pena que o coral não vai cantar mais agora, nós só nos dando agora. Mas seria bom. Muito obrigado pela presença. Vamos orar juntos. Pai querido, obrigado por essas mensagens estarem aqui prontas para a gente ver, estudar, se apaixonar, se emocionar e criar em nós cada vez mais uma certeza profunda de que essa igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético chamado pelo Senhor para alertar as nações sobre esse juízo que ora já está ocorrendo. Em breve teremos o final dele. Ó Senhor, como foi passada a lição para o nosso irmão brilhantemente aqui, que o Senhor nos conceda o verdadeiro e genuíno arrependimento. É o Senhor quem diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, sairei com ele, ele comigo. Queremos estar contigo nessa ceia que o sumo sacerdote faz com os seus amigos. Dá-nos essa graça, Senhor. Perdoa-nos, porque os nossos pecados já foram pagos. E te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, que programação maravilhosa. Antes de irmos, alguns detalhes importantes. Prestem atenção.